Rede Todo Dia realiza hoje mais uma entrevista com pré-candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, por meio do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais. A entrevistada de hoje é a Coronel Adriana, pré-candidata a deputada estadual pela União Brasil. Coronel Adriana é ex-vereadora de Piracicaba, foi candidata a prefeita com mais de 22 mil votos, ficando na terceira colocação. Coronel Adriana, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria já de deixar um espaço para que você possa se apresentar e já falar da sua relação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom que a nossa imprensa abra as portas para permitir que as pessoas nos conheçam, né? Então, sou grata a toda a equipe, da TV Todo Dia, né, por nos receber aqui. Eu sou eu fui policial militar durante 30 anos. Eu entrei na Polícia Militar como soldado. Eu fui guardinha mirim em Piracicaba, então desde pequenininha já próxima, e entrei na Polícia Militar em 1990, 1987 como soldado. Já 2 anos depois já prestei o vestibular, já fui para a Academia do Barro Branco, me formei bacharel em Ciências Policiais em 1993 e de lá fui galgando os postos da Polícia Uhum. Militar. Trabalhei durante 17 anos em São Paulo, especificamente na Zona Leste, e muito positivamente na Comissão Estadual de Polícia Comunitária. Se hoje existe um programa de polícia comunitária na Polícia Militar, se deve muito ao meu trabalho, que eu trabalhei muito, era secretária executiva da comissão, então a gente articulou por todo o estado para que esse programa tivesse o sucesso que tem hoje, né? E depois disso, eu vim trabalhar em 2007 em Piracicaba, onde comandei companhia, onde fui coordenadora operacional do batalhão, do 10º BPMI, e depois assumi a função de chefe do Estado-Maior do CPI-9, onde eu fazia todo o acompanhamento operacional, né, dos índices criminais aqui de toda a região. Então, eu posso dizer para você que a gente tem um conhecimento bem amplo de problemas aqui da nossa região, desde essa época de 2013, que eu saí da polícia em 2016, pois fui eleita vereadora, então a gente acompanhou todo esse andar da nossa região em termos de segurança pública e de problemas que levam à segurança pública durante todo esse nosso período aqui. E isso nos credencia hoje a nos candidatar como representantes da nossa região à Assembleia Legislativa. Tá certo. Hoje, tendo como base a sua experiência na área de segurança pública, você vê que o Estado ainda erra em alguns aspectos no combate à criminalidade? E qual que é a sua visão sobre esse tema? Erra muito, não é pouco não, erra muito, principalmente na questão da motivação e da valorização do profissional. Por que que eu falo? Não é só a questão de valorizar e o profissional que está aqui hoje, porque nós vivemos uma corporação composta de pessoas e essas pessoas envelhecem e passam para a inatividade e essas vagas vão surgindo e elas precisam ser preenchidas. Não há como falar assim, de segurança pública sem falar em homens e mulheres, não é verdade? Então, ele erra quando ele não valoriza essa profissão. Hoje a Polícia Militar não tem estatuto, ainda hoje a Polícia Militar não tem estatuto. Em 2022. 2022, entendeu? A OAB tem estatuto desde sempre, os médicos têm, os juízes têm, a Guarda Civil tem estatuto e a PM ainda não tem. Está para ser votado lá e vai ser regulamentado aqui. Se for votado, vai ser regulamentado aqui na Alesp no ano que vem ou nessa próxima legislatura. Então, nós temos que ter gente que tenha cuidado com isso lá. E além disso, ele erra porque quando você não motiva, não valoriza, você não valoriza novas pessoas a entrarem na Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar enfrenta um problema enorme para recompor os seus quadros. Uhum. Está com uma defasagem grande e encontra um problema enorme. Por quê? Porque é uma profissão que não é desvalorizada, o cidadão comum. Por que que ao invés de fazer uma faculdade de engenharia, de contabilidade, ele vai fazer uma faculdade de segurança pública? Para que ele vai fazer? Se ele vai entrar numa profissão que não tem um salário digno,
vou falar para você, fala-se muito de coronéis da polícia, mas hoje um auxiliar do MP, recém-formado em direito, recém-contratado no MP, ele entra ganhando mais que um coronel da Polícia Militar, que comanda 2, 3, 4 mil Mais homens que um numa região coronel. com milhões de habitantes. Tá. Você está entendendo? Quando a gente fala, é perspectiva de carreira, perspectiva de carreira. E daí o cidadão, ele, não, eu vou buscar uma carreira que, quando eu chegar lá, eu esteja bem. Então, quando a gente fala em errar, erra muito nisso. E durante 20 anos, mais de 20 anos, esse governo do PSDB passou por uma cultura de achatamento salarial da polícia militar, em especial, que foi perniciosa. Hoje a gente não consegue nem recompor os nossos quadros em razão da desvalorização. O número de policiais que fazem o curso e pedem baixa é muito grande, porque não vê depois aquilo que era o sonho dele, entrar para a polícia militar, ele não vê a recompensa depois. Então ele erra bastante nessa parte. Fala-se muito em equipar, equipar, só que o equipamento sozinho não faz nada se não tiver homens e mulheres para fazer com que eles funcionem bem. Uhum. E além da área de recursos humanos que você acabou de citar, existe alguma falha operacional que você observou que deve ser corrigida no combate ao crime? Então, foi aprovado agora na Alesp a criação da Polícia Penal. E esse é um tema que nós vamos ter que falar com muito cuidado. Por quê? Aqui no interior do estado, em especial aqui a região de Sumaré, sofre muito com escolta de preso. A polícia militar sofre muito com escolta de preso. Por quê? Porque você tira o homem da proteção do cidadão, do policiamento ostensivo, para colocá-lo para proteger o preso. Para permitir que o preso vá para suas audiências, vá para o médico, vá para isso, vá para aquilo. Então esse é um problema gravíssimo. E que há anos a gente tenta a solução, e essa falta de visão do governo do estado em falar, não, a função da polícia militar não é escoltar preso. Não é. Já deveria ter resolvido isso há muito tempo. Essa é uma luta nossa, e não é só Sumaré, que é aqui na nossa região que enfrenta isso. Todas as nossas cidades que tem presídio, que tem CDP, enfrenta isso. Você tira o policial do policiamento para ele ficar escoltando o preso em hospital, para ficar escoltando o preso para audiências, nos fóruns, todas as cidades têm fórum. Então, isso é muito prejudicial para as nossas regiões. E essa é uma luta que nós vamos ter, e vamos ter que ter bastante cuidado, porque foi criada a Polícia Penal, e eu espero que seja com esse objetivo de fazer com que a Polícia Militar vá fazer a sua função, a Polícia Civil vá fazer a sua função e a Polícia Penal vá fazer a função dela. E tirar esse encargo e permitir que a gente tenha mais gente cuidando da segurança das pessoas. Essa é uma luta nossa de muito tempo lá em Piracicaba. Eu sempre reclamei muito, fiz audiências públicas, fiz moções, fui conversar direto com o secretário de Segurança Pública, com o secretário de Administração Penitenciária, porque isso é uma coisa que tem que ser resolvida. E precisa. E ano que vem vai ser discutido isso. Esse ano foi votada a lei da criação da Polícia Penal, só que ela não existe se não houver toda a regulamentação da profissão. E esse cuidado, nós que conhecemos o problema aqui, nós vamos ter que estar lá, né? Para resolver da melhor forma possível, criar essa profissão de forma que atenda os interesses dos policiais penais e atenda o interesse na área da gestão da segurança, que acaba sendo muito prejudicada. E isso é uma constante. Todo o interior do estado sofre muito com a questão das escoltas de preso. Ok. E com relação ao combate à violência contra a mulher, nós vemos que o Estado tem inaugurado algumas DDMs na região, mas você considera suficiente, e o que o Estado poderia fazer para de fato punir e identificar? Eu digo para você, Santa Bárbara está sem delegada de defesa da mulher, está sem delegada de polícia. E uma premissa básica da DDM é que seja uma delegada a atender. Entendeu? Então, está sem. Tem outras cidades que também não tem. Piracicaba tem uma sede que é alugada pela prefeitura, que é um outro problema grave do estado, que é passar sua responsabilidade para os nossos prefeitos, né?
fazer com que os nossos prefeitos paguem os aluguéis dos próprios do Estado. Para mim, é o cúmulo, né, da falta de gestão. Já tem um orçamento enxuto, né? Os prefeitos têm um orçamento que não dá para fazer grandes coisas. Quase que 95% do orçamento de todas as nossas prefeituras vai envolvido educação, segurança e funcionário. Ele não tem capacidade de investimento e ainda tem que pagar aluguéis para os próprios do governo do Estado, que tem um orçamento que não tem onde enfiar dinheiro, vamos falar sério, e fica aqui fazendo com que os prefeitos, porque não toma providência, daí o policial, como eu vou falar para você no caso de Piracicaba, o policial lá, as companhias, eram em péssimas condições. Não tinha condição do policial nem ficar na companhia. Em quais aspectos? De infraestrutura. E durante anos. E tem várias cidades que acabam, o prefeito acaba se compadecendo da situação, vendo que o cidadão da cidade dele acaba não sendo bem atendido, porque não tem nem onde sentar, às vezes, em alguns lugares, não tem banheiro em algumas companhias. Então, o prefeito acaba se compadecendo, aluga casas e acaba pagando durante anos aluguéis aí para o governo do Estado. E é função de quem? Função do governo do Estado. E o nosso legislador, o nosso fiscal do executivo, não olha para isso, para proteger o nosso prefeito, para falar, filho, isso aqui não é função. Vamos lá, governador, vamos lá investir de verdade para resolver e tirar esses encargos todos. Tem sedes aí que são caríssimas. O próprio governo federal faz isso. Então, o nosso legislador ele tem que agir de forma a proteger. E quem é que sabe disso? Somos nós que estamos aqui vivendo o dia a dia da nossa região. Entendeu? Somos nós que sabemos a questão de Sumaré com a escolta de preso, a falta de infraestrutura de várias sedes de polícia em vários locais aqui tem problema, entendeu? E acaba se repassando toda essa responsabilidade para o prefeito, e o prefeito, o que eu vou fazer? Ele acaba fazendo, mas não é certo. Então, por isso que a gente tem que ter gente lá que conhece esse problema, que fala assim, ó, senhor chefe do executivo estadual, isso é função sua. Você que tem que resolver. Você não pode falar que você não vai construir mais nenhuma sede para a polícia militar, por exemplo, ou para a polícia civil, né? Não vai construir mais nenhum próprio e fica forçando o prefeito a pagar. Não é assim que funciona. A responsabilidade é sua. E com relação ao seu mandato na legislatura 2017-2020, né? Quais foram as principais emendas e recursos que você conseguiu intermediar? Eu fui a vereadora de primeiro mandato que mais trouxe emenda para a cidade. A gente trouxe emendas para a segurança pública, foi um total 1 milhão de emendas para a segurança. A gente conseguiu construir 2 companhias lá. A gente não tinha nenhuma. Conseguimos construir 2. Conseguimos criar a vontade política e também trouxemos a solução buscando emenda parlamentar para poder construir. E foi com apoio da prefeitura, não foi do governo do estado, não. Então foi emenda parlamentar e a prefeitura do município. O estado saiu, a sede é dele, mas o dinheiro foi do governo federal e foi. Você está entendendo? Como é que o Estado é espertão? E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós trouxemos emendas para a saúde, né? Assim, intermediação nossa, mas quem manda são os políticos, né? O Major Olímpio, falecido, nosso querido Major Olímpio, trouxe quase 5 milhões para Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores de Cana. Nós trouxemos 200 mil reais para a compra de viaturas da Patrulha Rural, Patrulha Rural da Guarda Civil, o Telhada, porque são todos, nós somos amigos, né? Eu, Telhado, Olímpio, nós somos amigos, então a gente se ajuda, né? A gente sempre se ajudou. E eles me ajudaram muito no meu mandato. O Telhada mandou emenda lá que a gente conseguiu reformar a sede do SAMU em Piracicaba. Então, por ser uma vereadora de primeiro mandato, foi bastante profícuo para a nossa cidade, em razão do nosso relacionamento e do respeito que a gente tem, porque nós somos profissionais e nós nos conhecemos e sabemos da luta que a gente tem, né? E esse pessoal é bastante comprometido mesmo com o nosso estado, com a nossa cidade. Eu achei bastante interessante meu primeiro mandato, assim. A gente teve muitas realizações. Com relação especificamente ao Hospital dos Fornecedores de Cana, o investimento foi para qual área lá dentro da unidade? É assim, são os dois hospitais, eles atendem SUS, a Santa Casa é filantrópica e o SUS e os fornecedores de cana é parte filantrópica. Então, eles empregam, o fornecedores de cana, por exemplo, tem uma parte de
tratamento de doenças renais, que é muito importante, né? Então eles usam essas emendas que vêm, a parte de câncer de Piracicaba também, o SECAM e o SEOM também, eles recebem bastante verba. E assim, quanto a isso aí, eu acho que a gente conseguiu um excelente resultado lá em Piracicaba. Tá certo. Ainda com relação à sua participação e atuação na Câmara Municipal de Piracicaba, quais foram os principais projetos de lei que a Coronel conseguiu emplacar lá no município? É, é assim, o pessoal pensa, né, em legislador e acha que ele passa todos os projetos de lei, que chega lá e muda. Tudo é muito regulado no nosso país. Os nossos legisladores, eles que falam, eu vou chegar lá, vou fazer isso, ele vai perceber que tudo tem uma lei, né? Nós estamos na lei quase de número 14.000 no país, né? Então, assim, tudo é regulado hoje. O que sobra de espaço para o vereador são pequenas coisas que vão atender algumas realidades específicas. Isso é que sobra de espaço para o vereador. Essa é a verdade, né, para todo mundo que quer se candidatar a vereador. Então, ele tem muito pouco espaço para legislar. Então, é resolver um problema momentâneo, que já tem uma lei que regula, só que esse problema não está sendo adotado. Então, é esse espaço que sobra. Eu cheguei, o primeiro projeto que eu coloquei na Câmara lá foi um projeto de emenda à lei orgânica, para que o município adotasse as regras da Lei 13.022, que é o Estatuto da Guarda. Ah, Respeitasse as regras do 13.022 quando fosse tratar da Guarda Civil. Porque até então, na Constituição do município, a Guarda era de um jeito e o Estatuto era de outro. tá. Falei, não, nós temos que adequar. Aí a gente fez um outro projeto que eu achei bastante interessante, que deu um trabalho enorme para fazer, que foi um projeto que permite hoje ao executivo fechar de imediato o estabelecimento comercial onde se constate prática criminosa. Vou te contar por quê. Nós tivemos uma prisão, uma apreensão de 900 quilos de maconha num determinado estabelecimento comercial. O dono, sabidamente traficante, ele foi preso. O estabelecimento dele continuou Operando. operando. O que acontece? Nada. Isso dá a sensação do quê? De impunidade. Não, né? Falei, não, isso precisa mudar. Isso é competência do vereador regulamentar a concessão da vara, fechamento? Não é. É competência do executivo. Aí fui lá, não, mas você vai interferir no domínio econômico. Não, não vou interferir. E discute, leva para o procurador, conversa com o procurador, comandante da guarda, fiz N reuniões lá, falei, não, nós não vamos interferir, nós vamos coibir o desvio de finalidade, porque quando você tem o alvará de um comércio, você tem para executar uma determinada função, um determinado tipo de atividade. E quando você parte para o crime, você está desviando de função. E foi nessa questão do desvio de finalidade que eu consegui fazer com que o prefeito enviasse para a Câmara, que ele, é de iniciativa dele, um projeto que permitisse que ele fechasse de imediato. Porque o pior disso tudo, o que acontecia? Vamos fechar o empreendimento, vamos caçar o alvará. Quando? No fim do processo crime. Então, até lá, esse estabelecimento onde se praticava crime continuava sustentando o criminoso. Entendeu? Olha a sensação de injustiça e o fomento à prática criminosa. Entendeu? Então, a gente fez essa lei falando assim, o fechamento é imediato, independente do processo penal. São duas coisas diferentes. Então, como é que você consegue aprovar? Tendo conhecimento. Na verdade, então, eu sou formada em Direito, fiz a prova agora da OAB, passei agora, né? E a gente tem conhecimento na área jurídica, tem conhecimento na área administrativa, e a gente consegue congregar os dois e falar, esse projeto de lei precisa ser aprovado. Um outro que nós fizemos também, que é de muito interesse na área de segurança pública, inclusive tem uma notícia aqui que foram apreendidos 640 quilos de fio no ferro velho aqui, né? Esses fios, não é verdade? Nova Odessa? Esses fios saem de onde, gente? Saem das redes que vão lá permitir que vocês usem o telefone, usem a internet e por aí vai. Aí o indivíduo vai lá, furta, corta, vai lá no ferro velho, vende e fica por isso mesmo.
E o ferro velho continua sendo o local para onde se encaminham esses produtos, as tampas de bueiro, as baterias estacionárias de antena, sabia? Uhum. Aquelas baterias enormes de antena de transmissão, às vezes cai a transmissão, por quê? De uma região inteira, por quê? Porque o indivíduo foi lá e furtou as baterias. E o que acontece? Ele leva para o ferro velho, e o ferro velho compra aquilo lá por R$ 40, aquilo lá é um material caríssimo, Uhum. e que prejudica N pessoas a sua retirada. Então nós fizemos uma outra lei no município também falando que esse tipo de comércio vai ser fechado imediatamente, porque você tem que atacar o receptador, que é o cara que fomenta o crime. Uhum. Então essas coisas precisam ser adotadas na cidade. E é nesse diapasão que eu sempre trabalhei. Eu vi que tem um problema, enquanto policial, falei, agora eu vou para a Câmara, certo? O meu estímulo foi isso, é ver que havia esses problemas que a gente não conseguia solucionar, falar, não, nós vamos lá, vamos criar vontade política para se criar companhias, né, para se criar sedes de companhias, construir sedes, criar vontade política para esse tipo de lei que ajuda as polícias a trabalharem e serem aprovadas, e a gente conseguiu. E eu tive mais de 1.800 propositoras. O nosso mandato foi bastante profícuo. Você pegar aí, você vai ver, eu relacionei Uhum. todas elas, em todas as áreas. A gente conseguiu lá, que eu achei muito interessante também, foi a gente colocar no orçamento do município R$ 200 mil para quê? Para que Piracicaba pudesse comprar vagas numa casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, porque até então a gente não tinha onde encaminhar as mulheres, Uhum. né? Que elas tinham que sair de suas casas, né? E não tinha para onde encaminhar. E falei, então, já que não vai construir, porque assim, muitas vezes não tem demanda, então você faz a obra e a obra não tem demanda para tudo aquilo lá, a obra acaba ficando obsoleta. Então, Uhum. já que existem lugares que têm vagas disponíveis, então a gente compra a vaga, e as nossas mulheres, elas são retiradas e conseguem ser atendidas nessas casas em outras cidades, até mesmo para protegê-las. Eu achei bastante viável, essa é outra realização que a gente teve. Então foram em várias áreas, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança principalmente, e o nosso mandato foi bastante profícuo por isso. E isso nos qualificou Uhum. a sermos candidatas a prefeita lá na cidade. E Tá certo. tivemos a votação expressiva, fomos a mulher mais votada da história. E por que também que a gente foi? Porque eu sou contra a reeleição. Eu acho que reeleição é hoje o maior câncer desse país. A gente sofre esses problemas que a gente sofre hoje, de pessoas que não se importam com o cidadão, que fazem lei em benefício próprio. Agora está sendo votada uma lá, né? Que o deputado, o parlamentar, vai poder ser embaixador. Como assim? Embaixador tem que ter toda uma preparação, todo um curso, né? É difícil fazer. Uhum. É difícil, agora está sendo votado lá, toque de caixa que o parlamentar vai poder ser embaixador. Então, esse excesso de legislar em causa própria ocorre por quê? Porque se cria dinastias. Entendeu? Se cria dinastias, as pessoas permanecem anos no poder e acham que vão permanecer para sempre, não há essa oxigenação. Então isso me levou, eu sou contra a reeleição, falei, eu teria sido eleita vereadora novamente em Piracicaba, com certeza eu teria sido eleita, falei, não, o que eu tinha que fazer, o que eu mostrei que é possível fazer, eu já fiz. Eu vim aqui com esse objetivo, consegui, tive um excelente resultado. Mas agora eu vou partir para outra. Deixo para que venha gente nova, gente com ideias novas, que acompanhou o andamento da cidade aqui, que vem aqui para propor coisas novas. É importante essa oxigenação, entendeu? Uhum. Então eu sou contra foro privilegiado, porque nós temos que acabar com essa história de criminosos entrarem aí para a nossa política. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para nós, porque leis cada vez mais permissivas estão sendo editadas diariamente e a gente vê aí a situação que nós estamos de criminalidade. Ah, diminuiu 4% o número de homicídios? Sim, mas ainda assim, quase 60 mil homicídios no ano? Uhum. Isso, os dolosos contra a vida, fora os outros, né? Uhum. Que a gente sabe também que foram e que acabam não entrando na estatística, né? Uhum. Os crimes de trânsito, que são gravíssimos. Então, é muito problemático quando a gente tem pessoas que se perpetuam no poder, porque elas deixam de olhar. Deixam de olhar.
para o que está acontecendo. Então, todo mundo fica lá longe, não é problema meu aqui se matou 3 no ônibus em Piracicaba, se entrou na casa do vereador aqui e manteve a família toda. Não é problema meu, não. Meu problema é aqui buscar a minha reeleição e é assim. Então eu dou emenda para todo mundo e assim, como se tudo fosse emenda, entendeu? E a função do legislador não é essa. Você concorda comigo? Não precisaria nem ter. Se cada um fizesse o seu, se cada um executasse o seu orçamento, planejasse a cidade, não precisaria ter o vereador, aliás, o deputado vindo aqui dar dinheiro para a saúde. Precisaria? Não precisaria. Nós estamos vivendo uma inversão gigantesca e que está fazendo o quê? Está colocando o país refém. A gente não tem para onde sair. Então, é assim, ficam sempre os mesmos fazendo o mesmo e não se muda nada. Isso não é possível mais continuar isso. E o cidadão, você cidadão, tem que entender, cidades não têm dono, se a gente quiser mudar, a gente vai ter que mudar. Se você quiser o mesmo resultado, mantenha os mesmos. Se você quiser resultado diferente, mude. E a gente viu que não houve mudanças. Com relação, a senhora considera um diferencial do legislador ter essa visão de identificar um problema, saber que a iniciativa não é do legislativo, mas do executivo, e construir essa proposta junto ao executivo, porque muitas vezes existe vamos dizer, aquela vontade de ser o autor, só que a proposta ela fica ineficiente, né? Sim, porque não resolve. O executivo entra com uma ADIM, derruba a lei por ser inconstitucional, e o resultado final é que não resolveu o problema. É verdade. Foi o que essa lei que eu fiz lá em Piracicaba, que eu propus, eu fiz uma indicação para o prefeito, mas é da autoria dele. Agora, se eu quisesse fazer, não ia passar. Por quê? Porque inconstitucional não é competência minha. E isso as pessoas têm que entender. As pessoas têm que abrir um pouquinho mão das suas vaidades pessoais em prol das pessoas, em prol do cidadão. E isso não acontece. Perdeu-se o foco. A nossa política perdeu o foco. Qual é o foco da nossa política? Resolver o problema do cidadão. Você entendeu? E não se faz mais isso. Nós estamos aqui com gente morrendo a rodo, gente atropelada a rodo. Nós temos aqui, fazemos concessão de rodovias. E qual contrapartida? Aqui, por exemplo, vocês veem o trânsito de vocês aqui na SP-304, não é verdade? Tem que estar no projeto lá, imediatamente, iniciar o quê? A terceira pista. Imediatamente. E as defensas metálicas. Você entendeu? Então, são essas coisas que a gente não vê, essa preocupação. Por quê? Porque, não, eu estou preocupada só com a minha reeleição e mandar emenda, mandei 180 para um, mandei 200 para outro, e assim, o fiscalizar, o fazer a coisa andar certo, se esqueceu. Esqueceu-se, hoje não se pensa nisso. Infelizmente. Quais lições a Coronel traz da eleição para a prefeitura de Piracicaba? Assim, é uma luta difícil. É uma luta difícil. Você vencer um sistema é muito difícil. Você é mulher, né? Não sou uma pessoa de posses, sou mesmo. Eu tenho meu trabalho para dar para o cidadão. É isso que eu tenho, o meu trabalho. Então, você ser mulher, não ter posses, não ter... porque assim, as pessoas não gostam muito de se relacionar com a polícia, né? Então é meio complicado. Então as pessoas sempre ficam assim quando vão falar com a polícia. Então você não ter entrada em alguns meios, isso dificulta muito. Eu não conseguia vice, com o medo que as pessoas tinham de ir contra o que estava no governo. Não, eu não posso ir contra porque depois eu vou ser prejudicado. Olha que situação nós vivemos nesse país. E isso não é incomum acontecer em todo... Tem uma contracultura, né, na em cabeça todo lugar das você... pessoas. Não, eu não posso falar isso porque essa aqui é a terra de não sei quem, né? Então eu vou acabar me prejudicando. E as pessoas se tolhem de falar, se tolhem de cobrar, se tolhem de realizar. Entenderam? Então eu sei a dificuldade que eu enfrentei, mas nem um minuto eu deixei as minhas convicções de lado, deixei de ir atrás, de falar, não, é possível, e a cidade tem solução. Várias coisas nas cidades têm solução, e às vezes a solução está do lado. Basta você viajar 20 quilômetros e vir aqui, olha, aqui tem um negócio aqui que é muito bacaninha, né? Quanto custa isso aqui? Será que não dá para fazer lá? Dá. Mas as pessoas acabam ficando cegas pelo poder. Então, e acostumadas e cegas, essa cegueira institucional que eu falo. As pessoas acabam ficando cegas, elas se perpetuam no poder e não enxergam e não vão buscar soluções em outros lugares. Vou te falar,
A minha cidade tem uma questão lá com feirinhas. As feirinhas são daquelas barraquinhas azuis, né, Uhum. feinho. Aí vim aqui Americana, olhei ali na praça da Central, aqueles quiosques de alumínio, bonitos, Uhum. organizados, Iluminados. visíveis, Hum. iluminados. Falei: "Gente, é só vir aqui olhar e resolver um problema lá". Uhum. Você está entendendo? Coisas simples Uhum. que solucionam problemas. São várias as situações que a gente observou que o se acostumar com o poder faz com que a pessoa deixe de olhar, e olhar com carinho, olhar com respeito. Por quê? Porque não, eu sou dono do poder, não preciso fazer mais nada, não preciso buscar nada diferente, isso aqui tá bom, entendeu? Uhum. É assim. E hoje, com toda essa bagagem já obtida, né, com relação ao mandato completo como vereadora, a disputa pela prefeitura, o que a motivou a ser uma pré-candidata a deputada estadual? Eu tive convites para ser candidata a deputada federal, porque hoje o grande mote hoje é ser federal por causa da questão da cláusula de barreira, não é verdade? Uhum. Mas eu optei, eu tive quatro convites para ser federal e um para ser estadual. Eu optei por ser estadual porque estou mais próximo das pessoas em que eu vou trabalhar, entendeu? Por ser da polícia, ser uma funcionária pública do Estado, sou da Polícia Militar e sei dos problemas que precisam ser solucionados. Eh, Nós estamos no limiar de votar o Estatuto da Polícia Militar e vai ter que ter gente lá com qualidade para regulamentar o Estatuto das Polícias Militares. Nós vamos ter que ter um cuidado enorme. Por quê? Porque essa profissão ela deve ser muito bem protegida, porque é uma mão de obra que o Estado tem ali pronto para tudo. Então ele tem que cuidar muito bem, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do Estatuto da PM. Foi aprovada a Polícia Penal, vai ter que regulamentar, entendeu? Nós temos a questão dos investimentos que precisam ser feitos com relação ao abastecimento de água na nossa região, que nós temos problemas. Uhum. Várias cidades aqui têm problemas de abastecimento de água, porque não tem fontes, e as fontes que tem vêm de vários locais distantes e que acabamos ficando na foz e recebemos todo o esgoto. E não há, em que pese termos agências reguladoras que tratam disso, está longe de resolver o problema de despejo de esgotos nas nossas fontes de água. Estão longe de resolver. Então, é assim, como eu sei desses problemas que a nossa região enfrenta, a questão do escoamento do tráfego da nossa região está estrangulada, a Anhanguera está estrangulada, aqui a Uhum. SP-304, nossa aqui, Uhum. é só ver no final da tarde. É. É só andar aqui no final da tarde. Então a gente tem N coisas que precisam ser trabalhadas aqui na nossa região. A questão das escoltas de preso por Sumaré, que é gravíssimo, por Piracicaba também, que é gravíssimo. Então tem várias situações aí que precisam ser trabalhadas. E isso nos motiva. E quem é que resolve isso? É o governo do Estado. É o Estado. Entendeu? Então é por isso que eu optei por ficar por essa proximidade e por conhecer aqui. Em questão de legislação federal, eu até gostaria, porque a gente tem até ideias em termos de ser um legislador federal, mas ainda assim, eu sou muito pé no chão e eu vejo que aqui a gente precisa solucionar várias coisas aqui ainda. Né? Tá Estamos certo. distantes de Uhum. ter o que a gente realmente pode e precisa ter. Tá certo. Coronel, além de Piracicaba, quais são as carências e as necessidades de municípios aqui da microrregião de Americana que a senhora tem identificado? Na questão de segurança pública, eu já pontuei algumas delas para vocês, questão de falta de delegados. A Polícia Civil está com um problema seríssimo de recomposição dos seus quadros e o problema a gente sente aqui na pele, né? Você vai na DDM e não tem a mulher para te atender. E a norma fala que tem que ter, entendeu? E questão da escolta de presos, mas a gente tem um problema sério aqui na nossa micro-região, que é com relação ao abastecimento de água, né? Não temos represas, na verdade, não temos onde buscar água. E esses períodos prolongados de seca, nossa, todo ano é essa questão
dos benditos dos racionamentos. E assim, a gente vê que não há fiscalização por parte das agências reguladoras, da agência reguladora com relação ao combate à perda de águas nos municípios. Isso é uma constante. É entre 40%, no caso de Piracicaba, 56% de perda de água. Então é muita. O que é perda de água, cidadão, para você saber? A empresa vai, tira a água do rio ou tira a água da represa, trata, é custoso, de energia elétrica se gasta muito, certo? De insumos químicos para tratar essa água se gasta muito, né? Aí ela põe na rede de distribuição, a hora que vai na rede de distribuição, aquilo ali se perde. Metade daquilo que se produz se perde. Uhum. Por quê? Por falta de investimento em saneamento. Isso aí é saneamento básico, é o básico. Então a gente está no estado mais desenvolvido do país que enfrenta situações como essa. E ninguém fala nada. A verdade é essa. Nem a agência reguladora, que deveria, por força de contrato, deveria fazer essa fiscalização, essa cobrança, ela acaba deixando de exercer essa função, né? Ela acaba, sob a minha ótica, desculpe falar, mas ela acaba sendo só que dá aval para aumento, né? Ah, pode ser isso ou não pode ser aquilo, mas não pode, tem que ser além. As agências reguladoras, elas têm previsão constitucional e elas devem exercer a sua função na sua plenitude. Por quê? Porque ninguém pode mexer na agência reguladora, você não pode tirar, né? Você não pode tirar os seus integrantes ali à torta e à direito, não é um órgão político, ela é um órgão de trato de direitos difusos. O que são direitos difusos? É o direito seu de cidadão, é o direito da empresa que faz a prestação do serviço e do órgão público que contrata essa empresa, entendeu? Então ela tem que tratar do direito de todos. Isso a gente não tem visto. Há que se ver que eu passei meus 4 anos na Câmara de Vereadores com problemas, né, com problemas na cidade lá com relação a perda de água, não se resolveu. E até hoje continua a mesma coisa. Vocês também, a gente viu aqui que tem problema. Então, é assim, quando a gente vai escolher as pessoas que vão nos representar, você tem que escolher pessoas que tenham esse conhecimento e falar, vamos lá, vamos conversar com a agência reguladora e vamos botar uns pinguinhos nos i para elas entenderem que eles têm que fiscalizar e cobrar que as coisas aconteçam. Porque as prefeituras pagam também para elas, né? Elas não existem do nada, as prefeituras todas pagam. Então, ela tem que exercer melhor as suas funções e as prefeituras também. Então, nós temos problemas na questão de abastecimento, nós temos problemas na questão de segurança pública, isso é fato, né? Principalmente com relação a homens, a recomposição de efetivos. A gente tem problemas com relação ao escoamento nosso de vida. Outra coisa que não foi cumprido foi o trem intercidades, né? Falou-se lá em, acho que foi 2017 ou 2018, trem que ia se mudar o modal de transporte do estado e não se viu acontecer nada. Não se viu. E é necessário, né? A gente viu com a greve dos caminhoneiros como o nosso modal de transporte é defasado, não é verdade? A gente fica refém de um tipo de transporte só, então não pode. Então há que se cumprir, né? E o legislador, ele não pode ir lá só pensando em, não, eu vou trazer emenda, vou trazer emenda, vou trazer emenda. Não, ele tem que ir lá pensando assim, tem esses problemas e precisam de solução. E a gente está lá eleito para cobrar a solução. Entendeu? Porque orçamento tem. Todo mundo está com excesso de arrecadação, está todo mundo distribuindo dinheiro, não é verdade? Aí, ó, governo federal, governo estadual, distribuindo dinheiro. Então, excesso de arrecadação, será que não dá para resolver? Ou será que só quer dizer que resolve, vem aqui, conta a história, a gente acredita, vota, chega lá não faz nada? Complicado isso aí. Com relação à pré-candidatura, como a Coronel tem construído as alianças, os apoios? Eu tenho conversado com pessoas em diversas cidades aqui do estado, né? A gente está saindo um pouquinho só do nicho Piracicaba, em que pese termos pesquisa e estarmos bem na pesquisa lá em Piracicaba, mas ainda a gente precisa envolver pessoas, né? Então a gente tem envolvido pessoas, temos gente em algumas cidades, aí não sei nem se compensa falar não, mas temos em várias cidades, a gente tem gente que conhece o nosso trabalho. Por quê? Porque trabalhamos durante 30 anos na Polícia Militar, as pessoas acompanham a rede social, vê os nossos resultados na cidade, as pessoas nos conhecem, então a gente não tem grandes problemas para conseguir apoios, além da questão de eu ser mulher e ter voto, porque eu sou um material meio raro, né, escasso no país, a mulherada, a gente não consegue
completar os 30%. Uhum. Meu Deus do céu, a gente não consegue. Então, assim, O mulher desafio com das voto chapas, né? é um desafio enorme fazer com que as nossas meninas tenham a vontade política, né, de participar dos processos. Então, é assim, a gente não encontra muita dificuldade para estabelecer contatos, estabelecer parcerias com outras regiões. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, prova um pouco da nossa credibilidade também. Então, eu acho que nós não estamos com problema nenhum. Temos gente aqui em toda a região nossa aqui, temos gente na região de Sorocaba, na região de Barília, na Baixada Santista, então a gente está... E sem falar nas nossas redes sociais, né? Eu tenho milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, a gente faz esse trabalho de informar as pessoas das nossas atividades, sempre fiz, né? E a nossa rede social, ela é orgânica, eu não compro. Pode ver lá que tem o sininho, tem todos aqueles sinaizinhos Uhum. lá que tem. As minhas têm, porque as minhas redes são orgânicas. As pessoas me seguem porque confiam no nosso trabalho, acreditam, e um passa para o outro. Então, assim, tem publicação minha que tem 1 milhão de alcance, e por aí vai, entendeu? Então a gente investe também em rede social, como somos conhecidos, o meu marido, ele Coronel Horácio, comandou aqui, inaugurou aqui o 19º, a sede nova, então ele Uhum. conhece muitas, a região, comandou todas essas 5 cidades, ele trabalhou nos batalhões de Limeira, trabalhou no batalhão de Rio Claro, então a gente tem relações em toda essa nossa região em razão do nosso trabalho. E as Uhum. pessoas nos conhecem e sabem, né, da qualidade do nosso trabalho, então para nós fica bastante tranquila essa questão da nossa pré-campanha, entendeu? Uhum. Com relação ao cenário eleitoral que vem se desenhando no estado de São Paulo, se fosse para dar um palpite, quem a Coronel apostaria no segundo turno no estado e a nível federal também? Segundo turno, historicamente, o PT vai, né? Historicamente, o PT vai. Não interessa quem, pode ser como é seu nome? O Henrique está no PT, ele vai lá para o segundo turno. Mas eu não aposto na vitória do PT no segundo turno. O nosso estado nessa, não tem essa cultura de esquerda progressista, não é a nossa, não é, nunca foi, eu acho que ainda nessa eleição eles não conseguem levar a eleição aqui. Então fica entre o Haddad, fica entre o Tarcísio e o Rodrigo Uhum. Garcia. São 2 bons candidatos, né? Estamos bem supridos de candidatos aí. Meu voto em particular, não voto no PSDB. Não voto no PSDB porque aquilo que eu falei, se você mantiver os mesmos, você vai ter o mesmo resultado. E a gente viu que não foi bem assim. Então, eu não voto no PSDB por convicções pessoais, entenderam? Então, a gente viu que a nossa profissão passou esses 20 anos aí, e isso é o nosso cenário aí para o governo estadual. Para o governo federal, vai chegar vai ter jeito, né? Vai chegar o Bolsonaro e o PT, né? E, e é um projeto de poder que foi pernicioso, né, para o nosso país, que eu acabei de dizer que foi equânime, prejudicou a todos, sem exceção, né? Porque quando você tem um você sai com uma equipe inteira com problemas judiciais, é muito ruim para o nosso país, né? Então a equipe inteira não salvou quase nenhum da equipe que estava no poder no PT. Raríssimos os que se salvaram ali. Então a gente não pode permitir essa continuidade e voltar, né, aquilo que a gente combateu, entendeu? Não que o que está aí seja o melhor dos mundos, mas entre o Bolsonaro e o não há como você falar que a gente vai que esse retrocesso vai ser positivo para o país. Não vai ser, infelizmente. E assim, o político tem que saber a hora de parar. Eles não entenderam isso. São pessoas que têm visões dos anos 70, quando o Brasil vive uma outra situação, uma outra sociedade, e que ainda querem implantar algumas doutrinas, algumas culturas que já não funcionaram em lugar nenhum, entendeu? E que
deveriam ser deixadas lá. Hoje nós precisamos de gestão de qualidade, entendeu? Nós precisamos de gestão de qualidade. Tem muito dinheiro mal usado. Nosso país produz muito. Nosso país é rico e a gente não consegue sair da nossa situação de pobreza. Então é sinal que os erros estão sendo cometidos e a gente não pode permitir. Entendeu? Foram cometidos e a gente não pode permitir retrocessos mais. Infelizmente, né, para nós só temos essas duas opções, mas entre voltar àquilo que nós combatemos e, e o presidente, eu escolho sim, lógico, o presidente Bolsonaro, sem dúvida. Bom, Coronel Adriana, faça suas considerações finais. Pessoal, meus queridos ouvintes, assistentes, cidadãos do nosso estado, essa é a nossa hora. Quando é que o cidadão pode se manifestar de verdade? É quando ele vai votar. É ali que ele pode fazer a diferença e colocar gente que acredita que é possível e que luta para fazer com que as coisas aconteçam. Se você quiser o mesmo, mantenha o mesmo. Se você quiser mudar, dê oportunidade para quem quer mudar. Entenderam? Nós temos 20% da Assembleia Legislativa, ou seja, cerca de 18 deputados estaduais, eu vou falar do meu caso, que estão no poder há quase 400 anos. Você entendeu? Você sabe o que é isso? Essa permanência no poder é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas deixam de enxergar. Deixam de enxergar. E nós precisamos de gente que veja e cuide do nosso estado. Eu sou a Coronel Adriana, me sigam nas redes sociais. Coronel Adriana, só digitar lá e saber mais um pouquinho de nós. Sou pré-candidata a deputada estadual. Coronel Adriano, muito obrigado pela sua presença e participação. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. É o Todo Dia nas eleições 2022.